Então agora eu vou ser a contadora de histórias. Seja bem-vindo ao nosso canal! E hoje nós vamos contar histórias. Mas não é qualquer história, são as histórias inventadas. Como assim, João? É assim, você vai pegar tipo assim, ó, um exemplo. Assim, se eu pegar um creme de leite, vai estar contando lá uma história do ursinho, depois ele tava jogando bola, perdeu a bolinha dele. Mas depois eu pedi que na história ele acha um creme de leite, vai dar bola. Então, eu vou começar a história, ou o João ou a Sofia, e o outro vai escolher então os produtos que estão aqui para dar sequência na história. É uma história inventada, né? E será que isso vai dar certo? Sim! E será que vai sair histórias? Sim! Tem tanta coisa aqui que eu nem sei. Então simbora! E olha os produtos aí, gente! Ó, nós temos bastante produtos aqui, ó. Tem até um pino de boliche. Tem gelatina, creme de leite, Estojo. Ah, é, né? Estojo, violão. E a girafa tem até mais tomate aqui, ó. Temos frutinhas. Tem até um negócio de fazer café, que eu não sei o nome. É o coador de café. Filtro, quer dizer, não é coador. Um filtro de café. Tem uns bonecos, temos até aqueles negocinhos de açúcar na festa, boneco, tudo. Até creme para as mãos, ó. Olha, tem bastante coisa, hein? Quem tá fazendo esse barulho? É o violão. Então, vamos lá inventar a historinha. Então, eu vou começar a historinha. Eu vou ser a contadora de histórias agora. E o João vai escolher 4 produtos e a Sofia mais 4 produtos para me contar a minha história. E a minha historinha é o seguinte, ela vai se passar numa floresta. Era uma vez o leão Bilu. Ele caminhava junto com a sua família na floresta. E de repente, no meio do caminho, ele encontrou um frasco de creme para as mãos. E ele percebeu que esse frasco estava vazio. E rapidamente, Bilu pegou então esse frasco e foi jogar no lixo. E mais adiante, eles foram caminhando até chegar no lago. Quando chegaram no lago, viram que o lago estava poluído, com um monte de caixinhas de creme de leite nesse lago. E não podemos poluir o rio. Ele falou pro seu papai e pra sua mamãe. E como que eles iam beber água naquele momento? E perceberam também que o lago estava cheio de isopor. Como que eles iam beber aquela água toda contaminada do lago? Então sentaram à sombra e ficaram pensando o que eles poderiam fazer. E de repente surgiu uma ideia! A lâmpada da ideia surgiu na cabeça de Bilu. E eles então foram lá limpar o rio. E eles limparam o rio e deixaram tudo bem limpinho. E conseguiram pegar a caixinha de gelatina que estava lá no rio, lá no lago, quer dizer, não é rio, é lago, não me perdi na história. Lá no lago. Acharam um pacote de feijão lá dentro do lago. Acharam um boné velho lá dentro do lago, caído. E acharam então papel toalha. E conseguiram pegar todos os objetos do lago. E o lago ficou limpo. E Bilu ficou tão contente com a sua família. E viveram felizes para sempre. Sim. Agora é a minha vez. Galerinha, agora é a minha vez. Era uma vez um panda. Estava na floresta comendo bambu. Como ele percebeu que estava muito quente. E depois ele teve que passar protetor solar para a pele dele não queimar. E depois, caminhando, encontrou uma lupa para ver as coisas menores e maiores. E depois, uma hora, ele pensou: por que será que eu estou achando tudo isso? Até um ônibus perdido na estrada? Depois ele pegou esse ônibus e tentou entrar dentro, mas como ele tinha tanta banha que ele não conseguiu. Saiu e achou uma caneta lá dentro para escrever no chão. Ele escreveu. Mas depois, uma hora, ele achou um copo para beber água, mas o rio estava sujo de copo. E depois, ele teve a ideia de pegar o coelhinho. E uma girafa apareceu para ajudar ele. E ele falou: oi, senhora girafa. E depois ela trouxe uma fita para as coisas grudarem no rio e pronto, ele podia beber a água do rio. Enfim. Agora é minha vez. Era uma vez um passarinho que voava. Ele achou um balão para
E ele achou uma Smurfette. Smurfette, ele achou. Fala que ele achou Smurfette. Um chá que tinha mais nada. Um negocinho de amarrar o cabelo, que ele amarrou, ficou só um pouquinho de cabelo. E agora é a outra rodada da historinha que eu vou começar novamente. Era uma vez Fernando. Fernando estava com sua mãe. E eles resolveram fazer panquecas e utilizaram a bisnaga para colocar a massa da panqueca para fazer desenhos de panqueca. Desenhos sensacionais, panquecas macias, saborosas, fofinhas. E ele percebeu quando começou a fazer a panqueca com a mãe dele, muito mosquito apareceu na casa dele, que as portas estavam abertas, as janelas estavam abertas, era de noite já. E daí ele passou um repelente e os mosquitos foram embora. E daí ele percebeu que ele estava um pouco atrasado pra fazer suas tarefas de casa. E daí o despertador despertou. E Fernando levou um susto. Nossa, estou atrasado, mãe. Eu vou lá fazer minha tarefa de casa e depois eu volto pra comer as panquecas. E a mãe dele falou assim, tudo bem, mas onde você ir pegar umas tomates pra fazer o molho da panqueca? E daí ele foi lá e pegou umas tomates. E daí ele subiu para o quarto dele. Ele pegou rapidamente o estojo dele para fazer a tarefa escolar. E depois que ele pegou o estojo dele, ele foi fazer a sua tarefa escolar. E ele percebeu que ele gostou de fazer a tarefa junto com o ursinho. E ele pegou então com ele para fazer a tarefa junto com ele. E daí ele estava fazendo a tarefa escolar junto com o ursinho dele. E ele percebeu que sentiu um cheiro de feijão queimado. E era sua mãe que tá deixando queimar o feijão na cozinha e ficou uma fumaceira pra casa inteira. E daí a mãe dele esqueceu de colocar massa e tomate no molho da panqueca. E daí ele continuou concentrado em fazer as suas atividades. Mas de repente deu vontade dele de brincar com a sua super espada. E ele pegou o punho dele e falou, super ataque! E daí ele lembrou que ele tinha que voltar de novo para as tarefas escolares. Então ele deixou lá os brinquedos e vamos voltar para a tarefa escolar, fazendo a tarefa de matemática com muita concentração. Então ele continuou lá na sua tarefa escolar. Só que de repente ele olhou para as unhas dele e viu, nossa, que unhas enormes, todas sujas, eu preciso cortá-las. Então ele foi cortar as unhas antes de terminar a tarefa escolar. E daí ele cortou as suas unhas, estavam grandes. E depois que ele cortou as unhas, ele passou então creme para as mãos para hidratar suas mãozinhas. E voltou a fazer a sua tarefa escolar. E ele se concentrou e terminou a tarefa escolar e foi embaixo com a mamãe dele comer as panquecas. E fim! Agora é minha vez. Era uma vez um sapinho cururu que pulava e pulava e pulava. Um dia um rato perguntou o nome dele e ele tinha um violão. E esse violão tocava muito. Ele falou, quero um desse. Não tem pra vender, isso aqui não tá à venda não. Mas ele foi caminhando, tá? Tentar achar um instrumento musical. E na hora ele achou um homem com um copinho pra tomar iogurte, mas não tinha iogurte. Mas ele falou, quanto que tá esse copo? Não tá com a venda também não. Mas isso ele achou um esmalte, porque era esmalte da Trante. Mas depois disso, quando ele falou, tá à venda não, tá à venda não também. Depois disso ele seguiu um rio lá e achou uma pessoa na venda com pente. Ele comprou esse pente pra pentear o pelo dele. Ele penteou, na verdade não tinha pelo, mas eu não sei porque ele comprou. Depois disso ele penteou, depois tinha um controle lá, ele pensou, tá à venda? Pra colocar filme? Não, tá à venda não. Depois disso, na próxima, ele achou uma moto que ele queria dirigir na moto, mas depois ele era muito pequeno, ele falou que ele não queria não. Depois apareceu uma cola lá, eu não sei, ele comprou e depois ele passou nos pés dele, passou em cima das coisas. Depois disso ele achou um óculos pra ele ficar charmosão. Ele comprou e fim! Agora minha vez! Era uma vez um café que o urso achou. E depois ele achou café marrom. E depois ele tomou o café. Depois ele achou um macarrão bem delicioso e fez lá em casa a comida. Ele achou um óculos para usar
isso na sua casa, pessoal. É muito divertido, vocês vão dar muitas risadas. Mas, se você gostou desse vídeo, Se inscreva no nosso canal e curte lá. Até o próximo vídeo.